Fala, galerinha do sexto ano, meu nome é Cledson Pereira, professor de História. Vamos para mais uma aula referente ao PET 6, ao ciclo 6 dos estudos tutorados. A aula de hoje, referente à quarta semana, remete à origem, à criação e à expansão da religião islâmica, também conhecido apenas como o Islã. Então, qual é o objetivo? Entender a criação dessa religião, que é uma das mais poderosas religiões do mundo contemporâneo, muito famosa hoje em dia numa disputa entre as religiões monoteístas do mundo, o judaísmo e o cristianismo. Vale lembrar que essas três religiões surgiram no mesmo local, têm o mesmo berço, o local que a gente chama de Terra Santa, berço de guerras, de disputa de poder, e é o nascimento dessas três religiões em momentos distintos da história da humanidade. A gente tem que compreender quais os fatores levaram essa religião, este movimento à expansão e como eles se consolidaram. Para isso, nós temos que entender o que é islamismo. Islamismo, ou a religião islâmica, é uma religião monoteísta, ou seja, acredita em apenas um Deus. Só tem um Deus digno de culto, assim como o cristianismo, assim como o judaísmo. Na verdade, essas três religiões monoteístas praticamente têm a mesma base. O que difere é a interpretação destes ensinamentos. A diferença dessas interpretações levou à criação de três religiões distintas. Ela surgiu lá na Península Arábica, lá no século VII, um local extremamente desértico, baseado nos ensinamentos de um profeta chamado Muhammad. Para nós, brasileiros, nós chamamos de Maomé e vamos tratá-lo como Maomé. A religião islâmica, a palavra Islã, significa submissão, estar submisso a alguém, a alguma coisa. O adepto ou crente do islamismo é conhecido popularmente como muçulmano, que também significa submisso. Então a gente pode determinar que a religião islâmica, tendo como muçulmano como seu adepto, ela significa o quê? Submissão à vontade de Deus. Todo muçulmano, todo islâmico, ele se declara submisso, inferior à vontade da sua divindade suprema. Na verdade, o Deus deles, o Alá, que eles chamam, se pegarmos as três religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a divindade é a mesma. A forma que ele vai ser mencionado, que ele vai ser interpretado, é que difere essas religiões. Para os muçulmanos, é Alá. Para o cristão, é simplesmente Deus. Mas a divindade é a mesma. Tá? Aqui nós temos um exemplo de homens prostrados em oração, em fé, o que acontece 5 vezes ao dia na religião islâmica. Tá? O local de origem, essa religião, o islamismo, vai surgir na Península Arábica, que é essa imagem que vocês estão vendo. A Península Arábica é um local extremamente desértico, extremamente quente, extremamente árido. Basicamente é o que chamamos hoje de Arábia Saudita. O islamismo vai surgir naquela região. Mas antes do islamismo, qual era a religião daquela sociedade, daquele continente? Eles eram politeístas. O regime de sociedade era tribal, ou seja, eram grupos familiares que determinavam suas próprias regras. Não existia uma unidade em torno de uma única sociedade. Era uma sociedade dividida em tribos, em grupos familiares. Os valores seguiam a lei de Talião. Qual é a lei de Talião? Vocês têm que lembrar lá da matéria que já foi dada a vocês, que vocês já estudaram, que era o surgimento da Babilônia, quando criou-se um primeiro código civil que determinava que um crime cometido deveria ser pago da mesma forma. Olho por olho, dente por dente. É a frase mais famosa da lei de Talião. Então, se você rouba
Pela lei de Talião, você tem que ter a sua mão cortada. Se você fere alguém com violência, esta pessoa tem o direito de ferir você também. A lei de Talião era muito radical e era usada nesta sociedade, lá na Península Arábica, antes do islamismo. A religião politeísta animista, ou seja, eles tinham cerca de 368 divindades. 368 adorações, geralmente manifestando poderes da natureza. Eles não sabiam explicar a origem de um trovão, então criavam uma divindade para explicar este fenômeno da natureza, assim como a seca, assim como o rio, assim como o mar, assim como a colheita. Basicamente, quase toda religião politeísta daquele setor, pegando o norte da África, indo até a Grécia, tem a mesma base. Agora, qual era a cidade mais importante daquela região? Meca. É uma cidade que ficava próximo ao Mar Vermelho, que era um importante entreposto comercial. O que é um entreposto comercial? Era um local de cruzamento de comércio, cruzamento de rotas de comércio. A cidade era muito bem localizada, ficava próximas às rotas vindas de outras localidades, então estabeleceu-se naquele local um comércio muito valioso. Caravanas vindas da Síria até a Mesopotâmia obrigatoriamente passavam por Meca. Quando passavam por Meca, a atividade comercial e humana, até urbanística, era extremamente alta, levando ao fluxo enorme de riquezas naquele local. Por isso, Meca, antes mesmo do surgimento do islamismo, já era extremamente importante para quem controlava a região da Península Arábica, que neste momento, uma tribo chamada de Coraixitas dominava Meca, ou seja, os Coraixitas eram o grupo familiar mais poderoso da Arábia, da Península Arábica, que hoje chamamos de Arábia Saudita. Como se dava o culto religioso na cidade de Meca? Como eu já disse, existiam várias divindades. Criou-se naquela região, naquela cidade, um importante templo, que tinha no centro deste templo um cubo negro chamado de Caaba. Acreditava que essa Caaba, que esse cubo negro, era de origem divina de algum destes deuses. Então, além de ter um grande fluxo comercial, a cidade abrigava também um grande fluxo religioso. Peregrinos de todas as religiões, cultuando a quase todos aqueles deuses, todas aquelas divindades que vinham daquele politeísmo, obrigatoriamente passavam por Meca, passavam pela Caaba para exercer a sua fé. O que fez com que Meca se tornasse a cidade mais importante e mais poderosa daquela região. Os Coraixitas, que dominavam a cidade de Meca, também dominavam o fluxo comercial e o fluxo religioso. Eles se tornaram extremamente poderosos para o controle daquela região. Meca também se torna, a partir do momento que ela é um grande centro religioso, um atrativo de milhares de pessoas. Se você tem um local, se você controla uma região por onde passam milhares de pessoas anualmente, você tem um grande poder de comércio. Então, falando de novo dos Coraixitas, eles dominam, eles são poderosos por controlarem a religião e controlarem o fluxo comercial na cidade de Meca. Vai surgir próximo à cidade, no ano 570, um homem chamado Maomé. Ele é filho de comerciante, então, ou seja, ele trabalha viajando, provavelmente ele teve contato com outras divindades, com outras religiosidades, e se tornou muito conhecido. A princípio, ele também defendia a ideia do politeísmo comum naquela região. Tá? Segundo a tradição islâmica, quando ele fez 40 anos, no ano de 610, Maomé teria recebido a visita de um anjo
que comumente, juntando de novo as 13 religiões, seria o anjo Gabriel, presente nas 13 religiões monoteístas que eu falei: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, o que une essas religiões numa única base. Segundo a tradição, Maomé teria recebido uma revelação do anjo Gabriel, onde Deus, ou Alá para o muçulmano, teria dito: tu és o profeta de Deus, sua missão é a pregar a fé no Deus único. Então, Maomé passa a pregar na cidade de Meca a existência de apenas um Deus, contrariando toda a religiosidade existente na época naquela cidade, que acreditava em centenas de divindades. Ele passa a falar para quem quiser ouvir que só existe um Deus e se chama Alá, e se coloca como o verdadeiro profeta deste Deus. Se a gente voltar de novo lá no cristianismo e no judaísmo, ele não nega a existência de Jesus Cristo, por exemplo. O islâmico fala que Jesus foi um importante profeta, mas Maomé foi o último e o mais poderoso, o mais importante. Então, a partir do momento em que Maomé passa a pregar a existência de um único Deus e falar para quem quiser ouvir que a outra religião está totalmente errada e sem base de fé, ele está ameaçando o controle dos coraixitas. Eles temem perder poder econômico. Portanto, ele passa a ser perseguido. Os coraixitas têm medo de perder poder econômico com a expansão da fé, da crença em um Deus único. Se você perde fiel, se você perde crente na sua fé, você perde poder econômico. Isto é assim até os dias de hoje em qualquer religião. Portanto, Maomé, ele passa a ser perseguido por esta elite, passa a ser perseguido por este grupo poderoso e é obrigado a fugir. Ele foge, então, para a cidade de Yatrib. Esse momento é chamado de Hégira ou exílio. Ele pega os seus seguidores, sai de Meca, vai para essa cidade vizinha chamada Yatrib, que passa a se chamar Medina, ou seja, a cidade do profeta, e lá ele consolida a fé islâmica naquela região. Medina passa a se tornar um importante centro da fé islâmica. Ele consegue o poder naquela região, consegue adeptos, o seu movimento cresce e o seu poder também cresce. Se pegarmos hoje quais são as cidades sagradas para o islamismo, são Medina e Meca, justamente pela passagem do profeta Mohammed ou Maomé nas duas regiões. A jihad, que é um termo muito usado para explicar guerra santa, que na verdade não significa guerra santa, significa esforço em favor de Deus, passa a ser um compromisso de todo o muçulmano. Lembra que o muçulmano significa submisso ao Deus único. Trabalhar em função da expansão da sua fé é a jihad, ou seja, o esforço para Deus. Atualmente, o termo jihad é usado para justificar o terrorismo. Vale lembrar que, em momento algum na religião islâmica, Maomé prega a violência. Em qualquer religião existem pessoas que a interpretam de forma errada e usam a violência como justificativa. Não é um requisito apenas do movimento islâmico. Se pegarmos na Idade Média, o próprio cristianismo promoveu ondas e ondas de assassinatos, teoricamente em favor da sua religião. Então, se você acredita que existe violência no islamismo, saiba que também existe no cristianismo. A questão de violência de uma religião é a interpretação que algumas pessoas fazem. Tá? Em 628, Maomé retorna poderoso a Meca
ele é aceito por grande parte daquela sociedade e ele transforma Meca num centro religioso islâmico. Os coraxitas aceitam o retorno de Maomé. Ele transforma a Caaba num centro religioso islâmico, ou seja, dedicado ao Deus único, e Meca é considerada uma cidade sagrada. Até os dias de hoje, todo muçulmano tem por obrigação de, ao menos uma vez na vida, visitar a cidade de Meca. Agora, pouco tempo depois, o Maomé vai morrer. Quem vai ser o seu sucessor? Vai ter uma divisão de grupos políticos distintos. Vai começar uma divisão no islamismo que ocorre até os dias de hoje, porque Maomé não deixou explicitado quem seria o seu sucessor. Portanto, um grupo de aliados de um cara chamado Abu Bakr, ele era genro de Maomé, ele defendia os ensinamentos da Sunna, ou seja, ele era um sunita, que pregava que o mais velho, o mais ancião, deveria ser o sucessor ou califa de Maomé. Outro grupo defendia a sucessão por linhagem familiar, linhagem de sangue. Então, um primo de Maomé, chamado Ali, defendia que ele deveria ser o sucessor. Eles eram chamados de xiitas. Portanto, começa uma divisão entre os sunitas e entre os xiitas. Essa divisão, de disputa pelo poder da fé islâmica, existe até os dias de hoje. Logicamente, esse dilema vai passar para a sociedade, só que neste momento quem vai vencer é o grupo ligado a Abu Bakr. Os sunitas assumem o poder, ele se torna o califa sucessor de Maomé. Durante o reinado dele, ele vai controlar toda a península da Arábia. Depois, o seu sucessor, chamado Omar, vai expandir o Islã para a região da Síria e a região da Mesopotâmia, Palestina e o Egito. O islamismo, a partir do governo de Omar, ele sai da Península Arábica, sobe em direção à Mesopotâmia e domina quase toda a região do norte da África. A dinastia Omíada, que vai de 661 a 750, vai estender até a Síria, transformando Damasco, naquele momento, na capital do mundo islâmico. Vai chegar à Pérsia, onde hoje é o Irã, o Afeganistão e até a Península Ibérica. O islamismo vai cruzar todo o norte da África, atravessar o mar Mediterrâneo e dominar a região que conhecemos hoje como Espanha e Portugal. Ou seja, o islamismo chega até a Europa e permanece lá por milhares de anos. Tá? A dinastia dos Abássidas, com sede em Bagdá, atual Iraque, estabelece a Península Ibérica, o Emirado de Córdoba, rompendo um pouco com o islamismo focado no Oriente Médio. O tamanho e o poder desse emirado vai deixar um legado muito importante na Península Arábica e só vai terminar quando os reis católicos, lá no advento das grandes navegações, vão tomar o poder e criar o que chamamos hoje de Espanha e Portugal. Os turcos otomanos vão assumir o poder após a dinastia dos Abássidas e vai levar todo o islamismo para o leste europeu. Então nós temos aqui, durante décadas, durante séculos, um movimento de expansão da fé de Maomé que vai englobar o norte da África, parte da Europa oriental. Tá? Termina aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que islamismo não é sinônimo de terrorismo, o que difere é a interpretação que o próprio ser humano faz sobre esses ensinamentos. Até lá, até a próxima aula.